Fração, olha que bacana. João, o que é isso? Fração é uma representação numérica e o seu valor representa, na maioria das vezes, a ideia de parte do todo. Ou seja, eu tenho um inteiro, esse inteiro é dividido em algumas partes e eu vou trabalhar com as partes desse inteiro, certo? Tá, qual que é a representação disso, João? Como é que eu represento uma fração? A escrita da fração vem nesse formato aqui, ó. Um valor que faz o papel de numerador e um outro valor que faz o papel de denominador. E nós temos no meio o traço de fração, né, que representa a operação de divisão. Interessante saber que no denominador nós não podemos ter o número zero, tá? Isso eu respondi, essa dúvida eu tirei no vídeo sobre zeros na divisão. Quando eu tenho alguém dividido por zero, o que acontece? Certo? Então, se você quiser, você pode voltar lá que vai estar explicado direitinho. Uma outra coisa que é importante saber é o seguinte, qual que é o papel do numerador e do denominador? Denominador é o valor que vai dividir o meu inteiro em partes iguais. E numerador é a quantidade de partes que eu quero destacar nesse inteiro. Seja que eu quero tirar ou que eu quero utilizar, não importa, é o que eu quero destacar. Certo? A gente vai ver nos exemplos aqui. Mas a fração ela se divide em alguns tipos. Nós temos a fração própria, que é quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, o número de cima é menor que o número de baixo. A fração inteira, que o numerador e o denominador são iguais, o mesmo valor. E a fração imprópria, que é o contrário da própria. O numerador fica maior que o denominador. Certo? Tá, João, me dá alguns exemplos disso e como é que a gente representa uma fração de forma geométrica. Ó, vamos lá. Aqui nós temos uma fração própria, tá? Como é que você sabe disso, João? Porque o numerador é menor que o denominador. E como é que eu represento isso? É muito simples. Ó, primeiro eu preciso olhar para o meu denominador e enxergar de quantas vezes iguais, quantos pedaços eu vou dividir o meu inteiro. Então aqui eu vou representar o inteiro como um retângulo, tá? Não importa. E eu vou dividir esse inteiro em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, já fiz a representação do denominador. E agora, o que o numerador indica? Quantas partes eu quero destacar? Então, nesse caso aqui, eu quero 2 partes. 1, 2. Essa é a representação dessa fração. Certo? Vamos para a próxima. E agora, João? Agora a gente tem uma fração inteira. Ó, os dois valores são iguais. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou fazer o meu inteiro e dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou tomar quantas partes desse inteiro? 5. 4, 5. Portanto, o que eu tenho aqui? Eu acabei pegando todo o meu inteiro. Por isso que essa fração aqui, ela pode ser representada pelo número 1. Eu peguei todo o meu inteiro completo, certo? Então, sempre que eu tiver os dois números iguais, é uma fração inteira, que pode ser representada pelo número 1. E, por último, a fração imprópria. Olha só, 5 sobre 2, ou 5 meios. Como é que eu represento esse camarada, João? Vamos lá. Vou fazer um inteiro. Em quantas partes eu vou ter que dividir esse meu inteiro? Eu olho para o denominador, 2 partes. Ok, João, dividir. Tá, vamos lá. Vou pegar essas partes, 1, 2. Opa, peraí, não satisfez o que eu queria, porque eu preciso de quantas partes? De 5. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou precisar de mais inteiros. Se eu pegar mais um inteiro e dividir em 2 partes iguais, e pegar essas partes, será que é suficiente? 1, 2, 3, 4. Ainda está faltando, então eu preciso de mais um inteiro. Vamos lá, divide em 2 partes iguais e você vai pegar uma parte. Portanto, aqui eu tenho a representação de 5 meios. Tá bom? Essa foi nossa aula inicial de apresentação de frações.